Fala, minha rapaziada, estamos de volta para mais um vídeo e mais uma vez o Vasco deixa uma vitória escapar entre os dedos. Eu acho que o Vasco nessa janela de transferência não pode se focar apenas em contratar jogadores para reforçar o elenco. Temos que contratar um corpo de psicólogos, de psiquiatras, profissionais que mexam com a mente dos jogadores, porque mais uma vez o Vasco perde por ter um elenco frágil psicologicamente. O Vasco, que fez aí o primeiro tempo mais ou menos, um jogo fraco tecnicamente, apesar da vitória do Fluminense, um jogo tático ali, muito no meio de campo. Os dois técnicos escalaram ali as suas equipes com 3 cabeças de área, né, para tentar ter a valência ali, né, conquistar o meio de campo. O time do Fluminense tem jogadores, né, com melhores características de marcação ali do que o Vasco. O Vasco só tinha o Hugo Moura para marcar, infelizmente, Cocão hoje. Porra, eu acho que essa devia ser aí a última participação do Cocão no time do Vasco. O Fernando Diniz, para poder colocar o Cocão no time, mexeu em toda a estrutura do time, jogou o Ryan para jogar pelo lado esquerdo, o Nuno Moreira para jogar por dentro. Os dois jogadores não se adaptaram a essa função. O Tietê jogando mais avançado, não foi nem sombra do Tietê dos últimos jogos. Então ele teve que mexer para botar o Cocão, que na minha opinião foi o pior jogador em campo. Ele teve que mexer nos 3 melhores jogadores do Vasco e fez com que os 3 não jogassem nada no primeiro tempo. O Ryan foi para mim o destaque do time do Vasco nesse jogo. Quando o Fernando Diniz tirou o Ryan da esquerda, que colocou pela direita, o Vasco fez logo o gol. Na primeira jogada que o Ryan fez pela direita, teve a falta e saiu ali o gol do Vasco, um gol de cabeça do inexpressivo, inoperante, jogador ridículo, esse tal de João Vitor. Fez um gol ali, mas é um cara que entrega todo o jogo. Jogador que não pode ser titular do Vasco absoluto. Tem que rever aí, tem que pesquisar quem levou tanta grana para ser um jogador mais caro da história do Vasco. Um jogador, porra, não tem condições de jogar na minha pelada, cara. Um cara que não tem uma capacidade de tirar uma bola no alto. Jogador muito fraco, jogador que, porra, pelo amor de Deus, cara. O Maurício Lemos tem que jogar ali pela direita, arrumar uma vaga ali pro Lucas Freitas ali na esquerda. O garoto jogou bem, o Luiz Gustavo, mas o Lucas Freitas tem que voltar. Jogou bem também quando entrou. Então, para mexer, né, no esquema de botar 3 cabeças de área por causa do Cocão, para dar um apoio maior ali ao Piton para marcar o Arias, acabou que nem o Cocão marcou, nem o Arias jogou, nem o Nuno jogou no meio, nem o Ryan jogou na ponta, nem o Tietê jogou. Quer dizer, mexeu para botar o Cocão e acabou com o time. Então o Ryan entrou pelo lado direito, já quase depois dos 20 minutos, teve a falta que originou o gol do Vasco. Depois o Ryan ganhou uma bola ali no contra-ataque, chutou no peito do Fábio. Faltou a experiência, a malícia de dar um toquinho por cima, de ir pro X1, né? Mas a gente sabe que a experiência aí é o com o tempo que ganha. Depois deu um chutaço, né, lá da intermediária do Vasco, que acertou a trave. Uma coisa também incrível que acontece com o Vasco, né? O Vasco dá um chutão bonito daquele, a bola bate na trave, o cara vai lá, dá um chutaço lá de fora, a bola entra lá na forquilha. Vai entender o que acontece com o Vasco. Então, eu acho que por causa de sofreu o time todo. Então, foi pro intervalo, né? O Vasco empatou, né? Depois de uma bobeira também da zaga do Vasco. 3 jogadores marcando o Arias, que tinha saído da direita, foi para a esquerda. Passou lá como quis, jogadores trombando, batendo. O Hugo Moura chutou a bola em cima do cara, a bola não saiu, voltou. O Ryan não cortou, o Paulo Henrique não chutou. Então, um bololô danado. O cara conseguiu cruzar a bola para lá, a bola para cá. E o Verratti, porra, tava jogando futebol, botou o peito para dentro do gol. Nem, porra, teve a capacidade de tentar se esquivar da bola ali. Infelizmente o Vasco tomou um gol, aí acabou o Vasco. Acabou o Vasco. O Vasco, quando toma um gol, psicologicamente fica em frangalhos. O Vasco não consegue ganhar um time
que faça um gol no Vasco. O Vasco, para ganhar um time, deve ser assim, 2-0, aos 46 minutos os caras fazem um gol e até os 50 a gente vai sofrer o desespero do empate. É assim que o Vasco ganha quando toma um gol. Tem que estar muito na frente. Porque se empatar o jogo, já era, mano. É virada certa. O Vasco só vence se for de 0. A zaga não tomar gol, aí o Vasco vence. Então, infelizmente, tem que ter revisto essa situação psicológica desses caras aí, mano. Porra, não é possível, cara. Jogadores que ganham aí, porra, muito bem pra estar jogando no time do Vasco e se entregam facilmente, cara. O Vasco não consegue ganhar fora de casa no Rio de Janeiro. O Vasco não consegue ganhar fora de casa jogando no Maracanã, que é a casa do Vasco. Mas isso já tá aqui, ó. Tá entranhado na mente desses perdedores. Tá entranhado na mente deles. Tem que ter um corpo de psicólogos ali, cara. É um para cada um. São 30, tem que contratar 30 psicólogos. Para pegar um na cabeça de cada um. Porque só o Diniz não vai dar, não. Não vai dar, não. Não vai dar, não. Porque no começo do jogo chamou o Paulo Henrique, pedindo que o Paulo Henrique botasse a bola no chão para tocar. O cara discutiu com o técnico. O cara tá te dando apoio, meu irmão. Joga a bola. Não, mas... Então fomos pro intervalo do jogo aí, pelo menos com 1-1 no sufoco. Aos 48 o Arias quase fez um gol de falta. Teve ali uma pressão do Fluminense. O time do Vasco totalmente abatido. No intervalo o Diniz errou que não tirou o Cocão. Voltou do mesmo jeito, o Fluminense pressionando o Vasco. No primeiro tempo o Vasco começou a jogar depois dos 10 minutos. No segundo tempo o Vasco não jogou. Não jogou, só deu o Fluminense. Pelo menos na posse de bola, na pressão. Não tiveram tantas oportunidades assim. Mas pelo menos estavam ali, incomodando. E o time do Vasco sem saber o que fazer. Aos 12 minutos ele fez a substituição, que tinha que nem ter existido a possibilidade desse cara tá em campo, o Cocão. Saiu o Cocão e o Luiz Gustavo, que havia tomado o cartão amarelo. Entrou o Lucas Freitas, que entrou muito bem. E no lugar do Cocão entrou o Adson, que pra mim tem que ficar de fora. Tem que, sei lá, fazer outra operação para aumentar a perna, ou corta outra perna para botar do mesmo tamanho, que é nítido que o cara não consegue correr, mano. O cara tá mancando. Jogo entrou em campo, não fez nada, não conseguiu dar uma sequência na jogada. Aí o Fluminense começou a pressionar, posse de bola. Quando ele botou o Ganso, então eu falei, agora acabou. Botou o Ganso, eu falei, agora acabou. Agora que o time do Vasco vai ficar correndo errado mesmo. Aí ele foi, tirou o Hugo Moura, que já estava cansado, tinha um cartão amarelo, botou o Esforza, deu até ali, né, uma sequência melhor nas jogadas, tem uma melhor saída de bola do que o Hugo Moura, mas infelizmente quando ele entrou o Vasco tomou o gol de 2-1, mais o bobeira do Vasco de novo. Uma bola que era do Vasco, o jogador do Vasco chuta a bola para cima, o Nuno, o outro, em vez de cortar com a cabeça, corta para o meio, onde estão os jogadores do Vasco, 4 jogadores do Vasco. 4. Nenhum dos 4 conseguiu tirar a bola. Ficou, deixa que eu chuto, chuta que eu deixo. Sai da frente que eu vou chutar, sai pro lado que eu quero correr. Uma coisa horrorosa. O jogador do Fluminense entrou ali no meio, ali, tocou pro lado. Porra, o cara dando uma porrada, mano. Ele vai dar 4.842,3 chute daquele ali. E ele não vai acertar 10 centímetros acima da trave. Ele não vai chutar assim. Todas vai lá na arquibancada. Hoje não, hoje ele acertou a forquilha. O Ryan deu um chutaço de fora da área, a bola foi caprichosa lá na trave. Porra, o Guga, mano. Pelo amor de Deus, acerta uma porrada daquela e vai lá no ângulo, acabando ali com as chances do Vasco. Então, eu acho que tá tudo errado, né? O Diniz não tem culpa de nada. O que tá errado são esses jogadores que não consegue se recuperar fisicamente. Paulinho, jogador inoperante. Ainda estão dizendo que querem renovar com ele, não renovam. Deixa esse cara embora. Acabou o futebol Paulinho. Paulinho não tem confiança de jogar futebol. O Adson tá com uma perna maior que a outra. É nítido que o cara tá com dificuldade. Cocão não existe. Cocão não pode mais entrar. João Vitor é banco, fez o gol, mas é banco.
E no final a culpa é do técnico, que o Carille e o Felipe já falaram anteriormente, que o time do Vasco psicologicamente se abalava, tomava um golzinho, o time ficava em frangalhos. E aí, mais uma vez aconteceu isso, tomou um gol. Contra o time do Operário foi a mesma coisa, tomou um gol, no finalzinho do jogo a gente ainda quase perdeu o jogo. Fomos por pênalti e o São Jardim salvou. Vencemos do Fortaleza por quê? 3-0, não tomamos gol. Porque se o Fortaleza faz um gol, 3-0, se o Fortaleza faz um gol, tava os caras empatar. Que eles iam se cagar todo nas calças e fazer aí mais uma vergonha pro Vasco. São Januário é que tá salvando a gente, rapaziada. A nossa torcida consegue fazer milagre, fazer com que esses jogadores tenham sangue dentro de casa, pelo menos. Porque fora de casa, falou que é fora de casa, pode contar, é derrota pro Vasco. Nem jogando no Maracanã, que é poucos quilômetros de distância de São Januário, eles conseguem botar na cabeça que eles estão junto da nossa torcida. Então é difícil, tem que mudar, isso tem que mudar, essa filosofia da 777 tem que ser banida do Vasco. Jogadores que foram contratados pela 777, que são os titulares hoje, tem que sair, meu irmão. Acabou o contrato, deixa embora. Jair, Paulinho, Puma, seu Léo Jardim também, se quiser ir embora, pode ir embora também. A gente não pode ficar refém. Então é isso, rapaziada. Do jeito que tá, não pode ficar. Pedrinho tem que entrar agora com o pé na porta e chamar esses jogadores à responsa, meu irmão. O Diniz não pode passar a mão na cabeça desses caras não, cara. Que é uma vergonha. Time ganhando, tomou um gol de novo. Se entregaram. Mais uma vez aí uma derrota que deixa aí a torcida do Vasco fula da vida. A torcida do Vasco já não gosta de ir pro Maracanã para não dar moral pro Tricolor e pro Flamengo. Vai em maior número, faz a festa e no final sai sendo zoado com a porra de uma torcida que cabe dentro do Fusquinha. Valeu, grande abraço a todos, saudações vascaína, fui!